Aí, galera, e aí, galera, beleza? Beleza? Tudo 100%? Tudo 300%? Tudo alguma coisa por cento? Eu espero que sim. Fala, terceiroso. Terceiroso, terceiroso, bom dia. Olha só a galerinha ali no chat, bom dia para vocês. Isabela, Ana Vitória, Jefferson, Júlia, a Canute, a Porto, bom dia para vocês, meninas. Isabela, Carla, Isabela, Catrim. E aí, vocês estão bem? Né? Espero que sim, eu espero que sim. Muito bom, muito bom. Vamos começar no sábado? Vamos lá? Bom, sábado começa com café, vocês sabem, né? De manhã, assim, 8 horas, né? A gente precisa dar aquele gás. Então, vamos no café aqui. A Célia deve ter avisado a vocês, né? Estávamos tendo um probleminha com o computador. E aí, então, a gente deu uma atrasadinha, mas nada que seja um problema irresolvível, incontornável, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Vamos lá. Vou abrir aqui o arquivo de hoje. Eu tenho um PowerPoint aqui para resolver o nosso problema. Quer ver? Dentro do nosso livro. Ei, eu mexi na ordem dos livros aqui. Peraí, tava facinho aqui. Peraí. Esse é o do curso. Nós estamos... Tá, agora eu olho aqui para vocês, porque os livros estavam aqui, mas eu precisei procurar alguma coisa e depois eu acabei mexendo na ordem deles. E aí o outro livro que eu queria mostrar aqui, o capítulo não está mais por aqui. Mas não tem nada não. Nada não, tá? Nada que a gente não resolva depois. Deixa eu olhar aqui no nosso planejamento que aula que é agora, tá bom? Quer ver? Vamos olhar aqui, ó. Diário de aulas. Cliquei. Sábado passado foi dia 8. Dia 8. A gente viu o quê? A gente viu modernidade, o conceito de modernidade, né? E a segunda aula eu dei revisão sobre Grécia para a prova do primeiro bimestre. Massa! Beleza, foi esse o cronograma então, né? Da aula passada. Então, deixa eu abrir aqui a aula de hoje. Vamos pegar aqui, pararará. Modernidade. Aqui. Aí, beleza. Pronto. Selecionado o slide. Ai, cadê a carinha de vocês aqui? Cadê a janelinha? Aqui, achei a janela. E vou te falar, viu? Eu apanho desse negócio às vezes. Vamos share screen aqui. A Luane falou bom dia aqui também. Eu não falei seu nome, hein, Luane? Bom dia, Luane. Tudo bom? Tudo 200%? Uai, por que não abriu a janela? Aí, abriu agora. Aí, share. Pronto, muito bem, muito bem. Deixa eu organizar minha página aqui. Essa paradinha fica aqui em cima e a minha cara feia não precisa aparecer aqui. Aí, muito bem. Deixa aqui no cantinho que já tá ótimo. Me deem, por favor, um minutinho. Eu tô realmente assim, eu tô encasquetado, como diz a minha avó, com a parada do livro que estava aqui. Eu tinha separado para aula, caramba, e o livro estava aqui do lado e eu queria mostrar um negócio para vocês e o livro sumiu. Aí não tem lógica isso não. Peraí, tá? Um minutinho, viu, pessoal? Agora eu volto.
Como dizem aqui no Goiás, não tem base isso não, mãe. O meu livro estava aqui separadinho, bonitinho. Tem base isso não. Aqui, não. Não, acho que é esse aqui, ó. Aí, ué. HG8. Aí, ué, HG9. Aí, é isso mesmo. Não, beleza. Agora eu achei o livro certo aqui, galera. Não, eu tava agoniado já, ué. Aquela coisa de você pensar que certo objeto está num determinado lugar, aí você chega lá e não tá lá. Pô, mano, dá vontade de ficar. Aí, beleza. Bom, nós estamos trabalhando agora conteúdos de história moderna, né? Aí a gente viu os HGs aí todos do Super Teoria 2, tá? Eu iniciei modernidade com vocês, eu tô ali para falar a verdade, começando ali, fazendo uma introdução para o Super Teoria 3, tá? Que fala ali de história moderna, tá? Esse tópico que eu vou dar agora, expansão marítima, que vocês estão vendo, ele tá ali no HG10, tá bom? Eu ainda vou dar os temas todos aí do 9, 10, 11, 12, tá bom? Então fiquem espertos que para iniciar a nossa conversa aqui, ó, que eu vou expor a expansão marítima para vocês, vai estar no HG10, do Super Teoria 3, tá bom? E o próximo tema é o HG11, ok? Olha, André, você não vai dar o 9, não? Eu vou dar o 9, sim. Mas eu vou deixar ele para uma discussão posterior, tá? A gente pode considerar assim, ó, o André pegou ali o Super Teoria 3 e ele vai dar esse bloco todo, tá? Ele vai montar o bloco todo, ligando os assuntos uns aos outros. Eu não quero tratá-los, os assuntos, eu digo, não quero tratá-los como se eles fossem coisas separadas, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando uma perspectiva aqui com o meu terceirão de montar o que é a mentalidade moderna, tá? Mentalidade moderna. Por quê? Quando eu entendo a mentalidade moderna, eu não vou ter muitas dificuldades depois para entender, por exemplo, o avanço do capitalismo. Eu não vou ter muita dificuldade, por exemplo, para entender a consolidação do mundo burguês, né? Que é tão importante para a gente entender a contemporaneidade, né? Então é por isso que eu trabalho nessa perspectiva de mundo moderno e também a questão da mentalidade, né? E aí entram os fatos históricos, claro, né? Eu vou também trabalhar a coisa factual, mas eu não gostaria que vocês aí no terceiro, de repente, começassem a ver a história somente nessa perspectiva, né? Um amontoado de fatos que não tem ligação uns com os outros, tá bom? Por exemplo, ó, a gente estava falando de mentalidade moderna na aula passada, né? No sábado passado, eu falei para vocês que nascia uma nova forma do ser humano se ver, né, dentro dos debates filosóficos, né? Aquela coisa medieval, né, do ser humano como um jogo na mão de Deus, aquela coisa do teocentrismo tinha ficado para trás, né? Então, finalmente, inaugurávamos na Europa um momento em que o ser humano era o centro das atenções, né? O ser humano era o centro dos debates filosóficos, dos debates artísticos, estéticos, né? Muito bem, muito bem. A gente chama isso aí de antropocentrismo, ok? É também uma época, só um minutinho, em que se consolida também a visão científica da realidade, né? A ciência com método, né, é um fenômeno que surge durante a Idade Moderna, no começo da Idade Moderna. E a ciência com método estabelecido, né, rompendo com o pensamento medieval, do fatalismo, da vontade divina, né? A ciência ajuda bastante, ajuda muito os europeus a, por exemplo,
conseguirem colocar em prática essa expansão comercial que a gente chama aqui de expansão marítima. Eu não quero me demorar muito no conceito de expansão marítima, porque eu tenho certeza absoluta que o professor de Brasil já falou bastante coisa de expansão marítima no começo do ano com vocês. Porque é conteúdo de Brasil, né? Todo professor, quando vai dar aula de Brasil, a primeira coisa que ele começa explicando é por que Portugal foi o pioneiro no processo de expansão marítima, o que é o conceito de expansão marítima e assim por diante, né? Como o professor de Brasil já deu aquele grau maravilhoso nesse tema aí, a gente vai colocar aqui para fazer aquela coisa assim oficial, né? Como está no HG também, na história geral, né? Como tem um tópico ali no HG10, então eu também vou trazer aqui a discussão para vocês, tá? É coisa rápida, né? Para falar a verdade, não tem segredo. O que é expansão marítima? Imagina que num determinado momento, o comércio europeu ficou numa sinuca ali, ficou, digamos, travado por uma questão, né? Qual era a questão? A questão era a disputa pelas rotas comerciais mediterrâneas, né? Ficava cada vez mais difícil concorrer com, por exemplo, o Império Turco-Otomano, né? Que era um império que tinha se formado a partir da tomada de Constantinopla, em 1453. Então, as grandes cidades mediterrâneas, do comércio mediterrâneo, Gênova, Veneza, passaram a ter problemas, né? Para conseguir bater os concorrentes. E enquanto isso ia acontecendo, Portugal começa uma estratégia muito inteligente, né? Portugal está indo por fora. Portugal está circunavegando a África para não precisar passar no meio do Mediterrâneo, né? Qual é a justificativa para Portugal tomar um caminho mais comprido para as Índias? Portugal não tinha cacife, Portugal não tinha força para bater de frente com as cidades comerciantes ali no Mediterrâneo. Mesmo que Portugal quisesse, não tinha jeito. Então, qual é a estratégia portuguesa? A estratégia é circunnavegar a África. Vai imaginando o mapa aí, tá? Aqui, ó. Deixa eu abrir o mapa da África para vocês. Melhor que imaginar. Aí. Aí, então, Portugal que está aqui, ó. Onde o cursor está passeando, ó, tá vendo? Aí, então, Portugal começa a circunnavegar o continente africano, né? Para poder chegar às Índias que vão estar para esse rumo de cá, ó. Circunnavegação da África. Portugal já tinha uma tradição navegante, né? Desde o final do século XIV, tá? Diga-se de passagem, Portugal já é um país, inclusive, até centralizado, né? A monarquia portuguesa é uma monarquia bem estruturada desde o final do século XIV também. É a primeira monarquia absolutista da Europa é a portuguesa, tá? Então, isso explica, né, o pioneirismo português, tá? O fato de Portugal deter técnicas de navegação que eram mais próprias, né, deles mesmo, herdados da cultura árabe, principalmente, né? Navios melhores, cartógrafos mais talentosos, enfim, muitos fatores técnicos faziam de Portugal uma nação à frente dos seus concorrentes ali na Península Ibérica, por exemplo, a Espanha, né? Outra coisa que também concorre para Portugal ser um país pioneiro é uma burguesia bem interessada nesse processo, né? A gente está falando aqui de uma camada comerciante que tem interesse em descobrir novas rotas comerciais, né? E que vão ajudar o Estado nessa tarefa, patrocinando, né, as incursões portuguesas. A gente tem, então, esses fatores todos combinados, né, para explicar por que Portugal é o primeiro país aqui no continente europeu a explorar novas rotas comerciais saindo da rota lógica aí do Mediterrâneo, né? Então, é legal pensarmos esses fatores para a gente poder entender melhor por que Portugal, por que não foi, sei lá, França, por que não foi Inglaterra, por que não foi qualquer outro país, né? Por que foi logo um paizinho lá da segunda divisão, assim, sabe? O Portugal não figurava entre as grandes nações europeias, né? E de repente, pá, Portugal sai na frente na corrida europeia. Uma coisa que sempre fica em mente, né, quando a gente fala de expansão marítima, é que, na verdade, a gente está vendo a história aqui por uma perspectiva europeia, né? Vamos sempre lembrar disso, tá?
Outros povos já fizeram descobertas muito interessantes, tão grandes quanto as descobertas portuguesas, espanholas, em outras épocas da história, né? Outras civilizações tinham também histórico de grandes descobrimentos marítimos. Então, Portugal é pioneiro na perspectiva europeia, ok? Beleza? Esquece disso não, tá? Para que a gente não seja injusto, né, com a narrativa histórica. Eu vou dar alguns exemplos. Os chineses fizeram algo bem semelhante, bem antes dos europeus. Falando em europeus, vamos falar de Europa, né? Vamos falar da Europa. Os vikings fizeram isso primeiro, tá? Os vikings chegaram à América no século XIII, tá? Para quem aí... Não, século XIII, ó, desculpa, viajei. Século XI, tá? 11, mais cedo ainda, século XI. É porque às vezes a galera esquece que o Canadá é América, né? O Canadá, olha, o Canadá é mais ou menos o Acre da América, tá ligado? A galera zoa pra caramba. Americano adora, americano que eu digo, o estadunidense, né? O estadunidense adora tirar onda com o canadense, saca? Eles tiram uma onda enorme, porque o Canadá, mano, o Canadá é ali meio isoladão, lá no norte extremo, né? A maior parte do país é congelada. A maioria da população canadense vive basicamente em 2 cidades, né? Então, realmente é um país bem curioso, né? Os vikings estiveram lá no século XI, tá? Lá no Canadá, região do atual Canadá, regiões congeladas. Então, o que eu estou aqui sugerindo para vocês é que vocês fujam da versão romântica da expansão marítima, tá? Que expansão romântica que versão romântica é essa da expansão? É você, de repente, cair, né, dentro daquela narrativa em que os portugueses realmente fizeram algo que ninguém tinha feito antes. Nananã, isso aí é meio furado, tá? A expansão marítima ela tem como propulsor, né, propulsor o mercantilismo. O que é propulsor, professor? Propulsor, galera, é aquilo que incentiva, né? Eu estava com uma obra aqui na mão. Cadê? Achei. Facinho. Essa foi fácil, né? Eu não sei se... Peraí, não sei se vai ser fácil de vocês verem, mas eu vou tentar. Deixa eu abrir aqui a minha carinha aqui. Peraí. Uai, cadê? Ué. Aê, apareci aqui. Aqui, ó. Eu não sei se você está me vendo, tal. Às vezes eu meio que apanho da ferramenta, né? Mas vamos lá. Essa obra aqui, ó, A Viagem do Descobrimento, tá vendo? Ela faz parte de uma coleção escrita por esse cara aqui, ó, o historiador Eduardo Bueno. Tá vendo aqui, ó? Historiador Eduardo Bueno. A primeira edição, que é essa aqui que eu tenho, ela saiu pela editora Objetiva. Aqui, ó. Né? Mas hoje, se não me falha a memória, os direitos de publicação dessa obra é da editora Globo, eu acho que é isso. Globo ou Record. Aqui, ó, é o volume 1 da obra, tá vendo, ó, da coleção, né? Volume 1, coleção Terra Brasilis, o livro é A Viagem do Descobrimento. Aqui ele fala um pouquinho sobre os bastidores da viagem de Cabral para o Brasil. É um livro bem interessante, bem legal. Tá? O historiador Eduardo Bueno, ele foi um cara conhecido, ele teve um programinha no History Channel que chamava Que História é Essa? Tá? Era um programinha de curiosidades históricas do History Channel Brasil, então ele é relativamente conhecido no meio acadêmico, né? E aqui ele dá um dado muito curioso para a gente entender essa parada de mercantilismo, galera. Só para vocês terem uma ideia, assim, tá? Essas viagens. Algumas viagens que deram muito certo chegaram a dar, se liguem, 400% de lucro. Você não ouviu errado, não, tá? Você ouviu certo, beleza? 400% de lucro. A cada moeda investida, você ganha 4. Pirou? Então, é um negócio muito vantajoso quando dá tudo certo, né? Cabral, por exemplo, quando volta da viagem do descobrimento, quando ele aporta lá de volta em Portugal, ele traz da Índia, né? O itinerário de Cabral, como o professor deve ter explicado para vocês lá no começo do ano,
né? O itinerário dele foi Portugal, Brasil, né? Brasil, Costa da África, Índia. Índia, Costa da África, Portugal. Narrei o itinerário do Pedro Álvares Cabral para vocês. Quando o cara chegou de volta a Portugal, tinha um navio que era dele, o navio dele, que estava entupido, carregado de pimenta. Pimenta mesmo, pimenta do reino, essa que a gente põe no bife, no bife bovino, que fica uma delícia. Nossa, bom pra caramba, né? Bife com pimenta do reino. E o cara vendeu esse carregamento de pimenta para os comerciantes portugueses. Tá aqui nesse livro, ó, para quem quiser ler, ó. Tá? Tem o PDF dele na internet, facinho aí, você acha. Tá nesse livro aqui. Sabe o que o cara achou na pesquisa? O Cabral era um navegador também do time B. O Cabral não era dos principais navegadores portugueses. O Cabral nunca mais fez outra viagem. E o historiador Eduardo Bueno explica por quê. Nunca mais. O Cabral não fez outra expedição. Tá? Ele fez a do Brasil e ponto. Sabe por quê? Cabral ganhou uma fortuna tão grande vendendo essa pimenta que ele viveu do dinheiro sem nunca mais precisar fazer mais nada. Renga, hein? Ele era militar, o Cabral, tá? A profissão dele era militar. Tá, e só isso, professor? Não. Tá no livro ali para você ler. Os filhos do Cabral viveram da fortuna. Ele teve 3. Ele partiu a fortuna em 3 e os caras viveram, os filhos dele, os caras viveram da fortuna. Eles nunca mais precisaram fazer nada. Ele herdou, o moleque herdou tanto dinheiro do pai, os filhos do Cabral, né? Que eles nunca mais precisaram fazer nada. Eita, professor, sério? Tá escrito ali, velho. Mas, tá, agora você vai pirar. Essa fortuna era tão grande que os filhos do Cabral legaram patrimônio ainda para os netos do Cabral. Então, a fortuna conseguiu chegar nas mãos dos netos de tanto dinheiro que o cara ganhou em uma expedição. Ele passou 1 ano de cão, 1 ano horrível. As viagens marítimas eram terrivelmente pesadas para ser feito, né? Mas será que compensou o dinheiro que ele ganhou? Está escrito ali. É isso que eu quero dizer. Com mola propulsora, o mercantilismo é a mola propulsora. Mano, com um sistema mercantil onde a lucratividade dos negócios era tão alta, é claro que eu quero arriscar. Porque se eu acerto, acabou. Eu ganho tanto dinheiro que o negócio fica, né, lindo para o meu lado. Entendem? Então, o mercantilismo ele é o grande incentivador disso aí. O que está acontecendo? A economia mercantil ela está bem consolidada. Há um mercado de alto padrão na Europa que consome essas mercadorias. Então, a expansão marítima nada mais é do que um desdobramento desse mercado. Ok? É um desdobramento desse mercado. Então, os comerciantes portugueses, espanhóis, europeus, no modo geral, começaram a buscar mercados que fornecessem especiarias para eles poderem entrar nessa onda aí, vender essas especiarias e ganhar o dinheiro deles, né? Uma coisa interessante dessa etapa, né, da economia, primeiro, a gente está fundando as bases do capitalismo, tá? O mercantilismo é uma formação pré-capitalista. Se liga, terceirão, isso que o tio André falou é importante. Se liga, olha aqui no tio André. A gente está começando a construir o sistema de mercado mundial, que a gente chama vulgarmente capitalismo, tá? Então, o mercantilismo é a sementinha do sistema capitalista, porque a partir do mercantilismo começa a acontecer o que a gente chama de acumulação primitiva de capitais. E o que seria, André, acumulação primitiva de capitais? É a fase onde as burguesias europeias vão acumulando capital, e quando chega o momento da industrialização, esse capital serve como uma espécie de reserva para investimentos na expansão industrial. Tá bom? É por isso que a gente chama o mercantilismo de fase pré-capitalista. Ok? Professor de geografia também pode dar uma informação interessante para vocês a respeito dessa expansão marítima aí, ó. Ele pode, de repente, começar a aula de globalização falando de expansão marítima com vocês. Tem sentido, André? Tem demais da conta. Por quê?
começa aqui na expansão marítima um processo de mundialização da lógica econômica. As economias regionais, as economias locais, serão substituídas gradativamente na América, na Ásia, na África, pela lógica econômica europeia. Galera, o nome disso é globalização, tá? Rapidinho no Brasil vai ter índio plantando cana-de-açúcar e se perguntando o que eles vão fazer com esse monte de cana-de-açúcar aí, mano, né? Que nem é nativa da América, né? Ou seja, a lógica econômica do indígena é essa? Não. Não, pior, né? Aqui eu estou considerando o indígena amigo do português, né? Vários casos, né? Não estou avisado, né? Pior é quando começa a chegar navios e mais navios carregados, tampados de gente da África, né? Que foram vendidos como escravos, chegam aqui na situação de escravizado. Aí os portugueses começam a inundar a terra com esses caras que foram comprados escravos lá na África. Aí eles começam a inundar o Brasil. Percebeu como é que a lógica mercantil, a lógica do capital mudou sensivelmente paisagem, população no Brasil? Percebeu? Qual que é o incentivador dessas mudanças? A economia, né? A economia. A tão falada miscigenação da população no Brasil, né? Em qualquer lugar colonial, para te falar a verdade, ela nada mais é do que fruto das demandas do capital. Viram só? Isso é um desdobramento da expansão marítima, né? Quer outro desdobramento da expansão marítima? Colonizações mega violentas, né? Os espanhóis dizimaram 2 impérios inteiros. Eles acabaram com 2 impérios super legais, impérios fantásticos, enfim, né? Mas foram eliminados. Incas e astecas. Ué, tio André, cadê os maias? Os maias não entram na conta porque o Império Maia já tinha sido engolido antes mesmo dos europeus chegarem, tá? Os astecas dominaram os maias, beleza? Então, a melhor forma de enxergarmos, né, a expansão marítima, para a gente entender o que foi a expansão marítima, é compreendê-la dentro da expansão comercial, econômica, né, da expansão da economia mercantil e da mundialização dessa lógica mercantil a partir do centro-Europa, tá? Exporta-se a cultura europeia a partir daqui também, tá? Os europeus, eles começam a entrar na onda de que a civilização deles é a civilização padrão e que as outras não deveriam nem existir, né? Por exemplo, para a história brasileira, que vocês devem ter muito bem estudado, né? Os europeus mandam para cá a Companhia de Jesus, criada lá no calor da Reforma, que eu vou explicar para vocês. Reforma é um tema para o próximo sábado, né? E aí, molecada, o que acontece, né? O que acontece? Essa imposição cultural dizima, né, populações inteiras aqui na América, né? Então, o europeu traz para cá a sua lógica econômica, ele traz para cá a sua cultura cristã, né, e acaba massacrando povos inteiros. A colonização, para quem estava na América, é um desastre. Mas não é um desastre assim da boca para fora. Eu estou usando o termo técnico, eu estou usando a palavra em toda a sua magnitude. É um desastre, né? Ou como diria o filme do Mel Gibson, apocalipse para eles, né? Para quem nunca assistiu, eu super recomendo, viu? É um filme já um pouquinho antigo, mas é um filme bom pra caramba. Se chama Apocalipto, tá? É um filme que fala sobre populações nativas da América, tá? O filme é ambientado entre os Incas, valeu? Os Incas. É um filmaço bom pra caramba e ele traz uma reflexão histórico-filosófica no final que é fantástica, tá? Apocalipto. Qual é o apocalipse para as nações indígenas, né? O que é o apocalipse para eles? Aí o filme dá uma dica lá, beleza? É isso, expansão marítima. Vamos fechar com o poema. O André com poema. Ai, ai, ai. Pois é, o André com poema.
poesia morre comigo, a poesia morre. Por quê, André? Porque eu sou tosco, velho, entendeu? Eu sou tosco, eu não tenho ali aquele traquejo, né, para fazer uma poesia soar bem, mas vamos lá, vamos tentar. Você é o Fernando Pessoa, né, o famoso Fernando Pessoa, poeta português, né, lá do início do século XX, ele escreveu muita coisa a respeito da expansão marítima, né? É uma visão, então, retroativa, uma visão de alguém do presente sobre o passado, né? E ele escreveu esse belo poema chamado Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Nossa, pesado, hein? Ele falou que o mar é salgado porque todo mundo chorou ali, hein, mano? Oh, sinceramente, pesado. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Puta merda, essa parte então é muito linda, não é? É muito legal, cara. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador é o cabo bojador, tá, pessoal? Lugar dificílimo lá na África de passar com os navios, tá? Então, ó, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Tem que aceitar, puxa vida, né? Tem que aceitar, ó, que profundo isso, mano. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Caramba, velho, ô, Fernando Pessoa é matador demais, né? Então é isso, galerinha, um drop sobre expansão marítima. Essa aula, se eu fosse dar ela toda bonitinha, né? Se eu fosse lá o professor de História do Brasil, eu daria, sei lá, em 2 momentos. Como a gente está só dando uma revisada no conceito, que você já viu esse conceito, então esse momentinho tá ótimo, ó. No nosso próximo horário, você vai começar aqui comigo, ó. Renascimento cultural. Valeu, Zis? É nóis? Então é isso, galerinha. Já que ninguém respondeu aqui nada no chat, ninguém falou é nóis, professor, tamo junto. Indo embora. Beijo, meu bem. Ó, minha filhota também. Beijo, beijo, beijo. Então é isso, galerosos. É nóis. Até a próxima aula. Ó, só. Esse pessoal nunca me deixa na mão. Olha só. Eles mandam aqui um é nóis, um até mais. Tchau, professor. Só para não deixar no vácuo. Vocês são demais. Obrigadão, viu, galera? Valeu, valeu, valeu.